Olá, amigos na fé e visitantes do canal. Shalom, que Yahushua os abençoe. Então vamos para mais um estudo intitulado O Nome Yahushua. Porém, antes de falarmos diretamente sobre o nome, eu quero expor algumas questões e o que está ocorrendo atualmente a respeito do nome do Salvador e do nome do Eterno Pai Celestial no original em hebraico. Então eu vou fazer algumas questões e também expor alguns pontos contundentes do hebraico que precisamos saber para entender o nome. Então, por que desse nome? Porque alguns falam assim, Yahushua? Por que não falar Jesus simplesmente? Porque nome próprio não se traduz para outras línguas. Nome próprio tem significado. A tradução seria o que significa o nome. Porém, houve várias traduções alterando o nome do Salvador e dos personagens bíblicos de forma indevida, assim caracterizando a perca do significado principal do nome. Pois o que deveriam ter feito seria uma transliteração dos nomes, que seria a conversão dos nomes em uma língua de letras e caracteres diferentes para outra língua, e não derivados do nome, alteração das fonéticas e até substituição de nomes e títulos, como fizeram. Porque a transliteração seria de fato converter os nomes próprios para caracteres ou letras diferentes de outras línguas, porém mantendo a fonética. Mas não foi o que fizeram. Nas traduções do grego, hebraico, latim, entre outras línguas, eles modificaram as fonéticas dos nomes, descaracterizando totalmente o significado de cada nome, porque os nomes possuem significado, uma tradução em significado de cada nome. E com essa alteração deram origem a vários nomes para um único personagem. Por exemplo, o próprio Salvador, o Messias, o nosso Salvador, ele tem vários nomes, centenas de nomes, conforme as traduções e transliterações incorretas que fizeram. Sendo que o anjo Gabriel, quando apareceu a Miriam ou a Maria, ele deu um único nome para ele. Ele falou para ela dar um único nome. Ele não falou várias pronúncias. Porque nome próprio não se traduz, não pode ter variações na sua fonética, embora possa mudar o sotaque. O nome próprio ele não pode mudar. Porém, o que fizeram? Criaram vários nomes para um único personagem. Porque ao invés de traduzir as escrituras para uma outra língua, somente no que diz respeito à mensagem, à palavra, substantivos, adjetivos, o que eles fizeram? Eles traduziram os nomes também, que não eram para ser traduzidos. Se você for em um outro país, você vai continuar com o seu nome, embora escreva até com outros caracteres o seu nome, com letras japonesas, por exemplo, o seu nome vai continuar o mesmo. Você só vai conversar com eles em uma outra língua, em japonês ou em inglês, mas o seu nome não vai mudar. Porém, com as traduções, os nomes dos personagens bíblicos e também do Salvador e do Eterno foram mudados, alterados, gerando assim vários nomes para o mesmo personagem. Isto é fato e não tem como discutir isso e dizer que não é. É fato, é realidade. Em países de línguas diferentes, você vai ver que a pronúncia do nome para o Salvador e para o Criador são diferentes, gerando assim nomes diferentes. Não é o mesmo nome, seria o mesmo nome se fosse uma mesma pronúncia. Aí você pode perguntar, mas Jesus não é um nome próprio? Eu respondo, no contexto do Salvador, do Messias? Não. E por quê? Porque o nome Jesus é um nome grego, latino, romano. Não é um nome hebraico, nem aramaico. Provas disto é a letra J, que não existe no alfabeto hebraico e aramaico. E também não existe no grego e latim, ou seja, o nome do Salvador é em hebraico, porque ele é do povo hebreu, um israelita, judeu, para que todos entendam. Porém, o que é judeu? E judeus hoje é no original Yahudi, e Yahudim no plural,
judeu, Yahudi, no singular, e Yahudim, no plural, judeus. Porque o in, com a letra men no final, é no plural. Isso é regra do hebraico. Porque não existe a letra J no hebraico. Nem as fonéticas já, je, ji, joju. Então as fonéticas Javé, Jesus, Jeová estão incorretas. Não são os nomes próprios desses personagens no contexto hebraico. Por essas regras e motivos que já vos falei. Já quero adiantar que no próximo vídeo, no próximo estudo, eu vou focar o nome de Jesus com o tema O Amado Nome Jesus. Aí eu vou falar mais sobre esse nome. Esse estudo aqui para falar mais sobre o nome Yahushua. Por isso, o tema do estudo, o nome Yahushua. Então, depois, no próximo estudo, o amado nome Jesus, trarei mais detalhes do porquê não pode ser esse o nome original do Salvador. Agora vamos ler uma escritura que está escrita no livro de 1 João, no hebraico moderno seria 1 de Yohanan, no capítulo 2, versículos 22 e 23, onde está escrito. Eu vou ler na versão de João Ferreira de Almeida, revista atualizada, em português, como está traduzido, e depois vou converter para uma forma mais original, para que todos entendam. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Aqui se referindo ao Messias, né? A Yahushua, o Messias. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Então temos aqui uma declaração do apóstolo Yohanan, ou João, como é mais conhecido, o discípulo amado do Mestre, dizendo que existem pessoas e um espírito que faz com que elas neguem, porque esse espírito do anti-Messias, ou anticristo, como é mais conhecido, ele nega que aquele que veio e morreu por nossos pecados é o Messias. Agora eu vou ler de uma forma mais original. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Yahushua é o Messias, é o Mashiach? Este é o anti-Messias, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então temos aqui que essa palavra revela que aquele que tem o Filho tem o Pai, e aquele que tem o Pai tem o Filho. Então, aquele que tem o Filho são aqueles que o confessam como Messias, seu Salvador, porque não existe outro. Porém, o espírito do anti-Messias quer negar que aquele que morreu e ressuscitou, que nasceu em Belém, viveu em Nazaré, percorreu toda a terra de Israel, o espírito do anti-Messias quer negar que aquele é o verdadeiro Messias. Então, isto é sã doutrina. Guardem esta base para que não se confundam. Então vamos continuar falando aqui sobre o nome Yahushua. Eu leio em uma versão mais original, falando os títulos voltados para o hebraico e o nome em hebraico, para que saibam que realmente existe alteração. Houve modificações nos nomes e assim a gente perde o significado realmente no nome para salvação ou para o Salvador. No contexto do que significa o nome. Não estou falando da pessoa, do Messias Salvador. Eu estou falando do nome. O nome dele tem sim significado de salvação. Porém, quando se altera a escrita, aquele nome ele perde esse significado. Por isso que em vez de Jesus eu leio Yahushua, porque traz o significado de salvação. Porém, hoje em dia, muitos só querem falar em hebraico por causa dessas alterações que fizeram. E desprezam o grego, desprezam qualquer outra língua. E não é bem assim. Nós devemos falar em todas as línguas, seja hebraico, grego, aramaico, português, para que as pessoas entendam no seu idioma, mantendo somente os nomes originais em hebraico. Só que infelizmente hoje em dia as pessoas querem desprezar até o grego, onde temos que várias cartas da Bíblia, instruções dos discípulos, dos Talmidim,
foram escritas em grego e eles querem desprezar até isso, achando que tudo tem que ser hebraico. E não é assim. Nós devemos manter, sim, os nomes originais, sem desprezar as outras línguas, porque para que as pessoas entendam, a gente tem que falar nas outras línguas, mantendo só os nomes originais, e explicar por que houve alteração. Senão as pessoas não vão entender as boas novas. E o que as pessoas estão fazendo não é trazer as boas novas, mas trazer divisão e confusão. Não é assim que se traz a verdade, as boas novas da salvação. E para aqueles que já sabem algo a respeito do hebraico, ou estão iniciando, ou não sabem nada a respeito, eu vou lhes contar rapidamente a história da língua. O que chamamos de hebraico no português, na verdade, na língua falada atual, em hebraico, é Ivrit ou Hibrit. Para que entendam, hebraico não se fala na língua falada em hebraico. O que nós chamamos de hebraico, na língua falada em hebraico, se fala Ivrit. Entenderam? Se não entenderam, deixem nos comentários. É parecido com o fenício, uma língua antiga também, porém não é igual. Vejam aqui nessa figura algumas letras do fenício e do hebraico arcaico, hebraico antigo. Vejam que é diferente. O Ivrit, ou hebraico, não é o fenício como alguns creem, é parecido. Então, antigamente, nos dias de Moisés, ou Moshe, o profeta Moshe, que liderou o povo hebreu para fora do Egito, eles usavam, como é conhecido hoje, o paleo-hebraico, em caracteres parecidos até com os desenhos de coisas e criaturas, com regras gramaticais diferentes das que existem hoje, embora algumas regras se mantenham. Não é a gramática original que existia no tempo que usavam o hebraico arcaico. Quando o povo hebreu foi cativo para a Babilônia, lá aprenderam o fenício, que misturou com o hebraico de origem deles e assim gerou o aramaico. Mais para frente, no futuro, eles tiveram o aramaico como língua popular falada no cotidiano. Depois da saída do povo da Babilônia por segunda vez, dirigido por Esdras, na Bíblia temos um personagem chamado Esdras. O que aconteceu? Começaram a restaurar os muros de Jerusalém. E alguns estudiosos acreditam que Esdras foi o que trouxe essa forma quadrática das letras hebraicas, como uma forma de restauração da língua, porque lá na Babilônia eles aprenderam o fenício, gerando assim o aramaico. Então, essa forma quadrática foi desenvolvida, sendo usada até os dias do Messias e dos discípulos. E essa forma também é encontrada nas cavernas de Qumran, naqueles pergaminhos encontrados nas cavernas do Mar Morto. E um deles é o Evangelho de Mateus, ou Matitiahu, no original em hebraico. E possui essas letras quadráticas, um pouco inclinadas, mas são as mesmas letras que usamos hoje, mudando, alterando somente a fonte. Hoje sabemos que existem várias fontes para as mesmas letras, um pouco arredondada, um pouco quadrática, um pouco inclinada, mas são as mesmas letras, alterando somente as fontes. Essas letras eram sem as nikudot, que são aqueles pontinhos, também conhecidos como sinais massoréticos, que ficam ao redor das letras. Esses pontinhos ou sinais massoréticos, conhecidos como nikudot, foram criados pelos maçoritas. Quem eram esses maçoritas? Eram um grupo de judeus que estudavam numa escola de Massorá, que escreveram a Bíblia de Massorá. No hebraico, Massorá vem de Messorá, que quer dizer tradição. Eles examinavam os manuscritos e mantinham a tradição, dando o som de vogais às letras hebraicas, criando esses pontinhos ao redor, chamados de sinais massoréticos. Porém, os professores de hebraico concordam que as regras gramaticais mudaram, mesmo com as nekudot, sinais massoréticos, a partir do século XIX, no surgimento do hebraico moderno atual, com Eliezer Itzhak Perlman, conhecido como Eliezer Ben Yehudá. E por que do surgimento do hebraico moderno? Porque na diáspora, quando esses judeus, o Yahudim, foram dispersados no mundo, diáspora é o nome dado ao movimento que dispersou
eles por todo mundo. Então temos que, nessa diáspora ou nessa dispersão, eles quase que perderam a língua falada do hebraico. Então, no século XIX, Eliezer, ele reconstruiu o hebraico com sinais maçoréticos também, porém com regras diferentes dos antigos sinais maçoréticos, gerando assim o hebraico moderno e essa forma mais quadrada nas letras do hebraico atual que conhecemos. Então entendo que o hebraico arcaico não é o mesmo hebraico atual, pois muitos pensam que o hebraico é um só. Como eu já tinha dito anteriormente, os nomes dos personagens bíblicos e do Eterno foram alterados em fonética ao serem transliterados para o grego e latim, perdendo assim o verdadeiro significado dos nomes e títulos também, dos títulos do Eterno, porque ao transliterar, ao converter as letras, não fizeram uma conversão de letras corretamente, e sim alteraram os nomes, alteraram as fonéticas dos nomes. Consequentemente, geram outros nomes assim. Um exemplo é o que está escrito no livro de João, capítulo 19, dos versículos 19 ao 22. Eu vou até ler aqui agora na Bíblia Judaica Completa de David Stern. Pilatos mandou preparar uma placa que foi escrita e pregada na estaca, onde se lê: aqui está Yeshua de Nazareth, que quer dizer Yahshua de Nazaré, ou Yahushua de Nazaré, falando no hebraico estendido, no hebraico arcaico. O rei dos judeus, muitos dos habitantes de Yahudá leram a placa, porque o lugar em que Yeshua foi executado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em hebraico, latim e grego. Então temos aqui que foi escrito essa escritura em 3 línguas, hebraico, latim e grego. Porém, é traduzido, por causa da gramática atual, Yeshua de Nazaré. Aqui está com a palavra em hebraico. Porém, sabemos que Yah é a primeira sílaba do nome do Eterno, que vamos ver mais adiante. Então, é Yahushua de Nazaré, o rei dos Yahudim. E no versículo 21, os principais Kohanim, sacerdotes, protestaram junto a Pilatos: não escreva o rei dos judeus, não escreva o rei dos Yahudim, mas que ele disse: sou rei dos judeus. Entenderam? Os sacerdotes, os Kohanim, eles criticaram Pilatos que não escrevessem que ele era o rei dos judeus, mas que ele estava dizendo que era. Pilatos respondeu no versículo 22: o que escrevi, escrevi. Então temos que ali nessa escrita da placa, eles alteraram o nome do Salvador. Mas quem que foi esses que alteraram? Os romanos, que escreveram na placa em 3 línguas diferentes o nome dele, e que ele era o rei dos Yahudim. Nessa escrita temos o hebraico, o latim e o grego, e provavelmente eles alteraram ali o nome do Salvador. Porém, eu já ouvi pastores que leem essa passagem e porque está escrito o nome do Salvador em grego e em latim, acreditam que porque está na Bíblia e está traduzido assim para outras línguas, nós devemos traduzir e modificar o nome dele também para as outras línguas, sem entendimento e sem revelação do contexto bíblico. Não foi o Criador que alterou para o latim e para o grego. Está escrito na Bíblia, mas não foi o Criador, foi Pilatos. Os judeus até o criticaram, mas será que eles traduziram corretamente? Eles fizeram uma transliteração, na verdade, correta? Então eles usam essa passagem para dizer que o nome pode ser lido em outras línguas, o nome pode ser transliterado em outras línguas, mas não modificado. Então, alguns acreditam nesse sentido, que o nome pode ser com várias fonéticas, várias
letras diferentes do original em outras línguas, o que não é verdade. Ali foi um homem ímpio, não foi um profeta, um apóstolo, não foi ordem de um anjo que ele escrevesse ou traduzisse, não foi o Eterno que pediu para ele escrever em livro, ele não era um escriba, ele não era um fariseu, ele não era um discípulo com autoridade do Eterno para escrever. Porém, alguns pastores se dobram a essa tradução de Pilatos, porque está na Bíblia, já tem como que é algo sagrado, e não entendem o contexto. Perceberam o engodo e o engano, a falta de revelação desses pastores? Em hebraico, com certeza estava correto. Porém, no grego e latim, será que colocaram correto? Será que é correto fazer isso? Ah, porque os romanos fizeram, então quer dizer que pode. Lembrando que o Império Romano era a sexta cabeça da besta naquela época. Essa alteração dos romanos, ou de Pilatos, não muda o fato de que o nome dele é original em hebraico. Será que fomos enganados a respeito do nome do Salvador? Nem todos que trouxeram a Bíblia, eles são enganadores, então entendam isso. Nem todos que traduzem a Bíblia são enganadores. Alguns receberam já traduzida do grego e do latim, e tem esse conceito que se pode alterar o nome, porque não possuem revelação e entendimento, aí eles replicam a Bíblia dessa forma. Então não podem julgar e condenar a todos. Não podem. Tem que respeitá-los, até que eles ouçam a verdade e possam escolher, possam decidir se realmente crê ou não. Então não podem chamar todos de falsos ou enganadores, porque nem todos têm essa revelação. Infelizmente existe usurpação dos nomes originais para nomes pagãos nas escrituras. E também existem erros de transliteração, erros na conversão das letras para outro idioma, mudando a fonética desses nomes. Porém, que é fato que existem nomes tendenciosos para nomes pagãos, isso existe. São fatos e não tem como contra-argumentar, isso é provado. Mas existem os erros de transliteração também. É isso que precisam entender. Você que está ouvindo pela primeira vez esse estudo, para ter um entendimento a respeito desses nomes que estão falando atualmente. Entenda que ele tem um nome original e é em hebraico, porque as escrituras foram escritas em hebraico e ele é um hebreu. Ele veio da tribo de Yahudá, mais conhecido como da tribo de Judá. E esse nome não é Jesus. Sei que quando você lê Jesus, sem conhecer o nome hebraico, pensa em Jesus, você está pensando no Salvador, mesmo com o nome não original, e nem sabendo que existe um nome original. Eu também já vi assim e já criei assim, e não foi em nenhum ídolo pagão, porque a minha consciência está no Messias Salvador. Eu sei que existem pessoas que falam que você está adorando o demônio, ou ídolos pagãos, ou que igrejas estão invocando ídolos pagãos por causa dos nomes incorretos. Então, temos que ver com mais coerência. Eu não estou aqui desrespeitando a sua fé, porque eu entendo que você pensa no Criador, você pensa no Salvador. Embora existam aqueles que são radicais e apelam dizendo que você está adorando a ídolos pagãos, quando não. Porém, existe sim erros nas transliterações e, infelizmente, usurpação dos nomes originais para nomes pagãos. Isso existe, infelizmente. E quando a gente descobre a verdade, nós queremos o quê? Falar de uma forma mais correta. Então, como eu já disse anteriormente, essas pessoas que falam que a pessoa está adorando o demônio ou um deus pagão, estão, às vezes, causando mais divisão e confusão, em vez de ajuntar e trazer esclarecimentos. E o pior, fazem com que aqueles que não sabiam acabem perdendo a fé, apostatando, abandonando a fé no Salvador
e às vezes até negando o nome original em hebraico, preferindo o nome grego, latino, romano, sendo que ele não foi grego e não foi romano. Ele era um hebreu de Israel, um israelita, da tribo de Judá, Yahudá. Então precisam tomar cuidado para não perder essas pessoas que não têm entendimento ou não conhecem ainda sobre este assunto. Porque na forma que estão trazendo atualmente, as pessoas ou alguns grupos podem perder mais aqueles que não sabem, em vez de ganhá-los. Podem deixar eles mais perdidos ainda, em vez de fazer com que eles entendam o mais das Escrituras Sagradas. Infelizmente, aqueles que acabam negando o nome do Salvador em hebraico, eles passam a dizer que todos que falam o nome de Yahushua, ou em outras variações, são uma seita. Nem todos são uma seita, porque mantém a sã doutrina dos apóstolos, a sã doutrina dos discípulos, dos Talmidim. Então, os cristãos não podem julgar a todos por meia dúzia e dizer que todos são seita. Eu mesmo jamais participei de uma seita. Eu sigo o Evangelho, as boas novas, a Bessorá é boas novas no hebraico, para que ambos entendam, sejam cristãos ou messiânicos. Então não devemos fazer confusão, mas trazer a luz das Escrituras, a luz da verdade. Infelizmente, alguns estão negando ao Salvador. Você pode não entender, mas não pode negar que ele tem um nome hebraico. Infelizmente, algumas pessoas estão negando por falta de entendimento. E ainda tem aqueles que dizem que o nome não é importante. Claro que o nome é importante, porque ele falou que seriam perseguidos por seu nome, pela fé nele. Então existe um nome, existe uma importância para o nome. Se o próprio nome de uma pessoa é importante para assinar contrato, para se identificar nesse mundo, como que o nome do Salvador, o nome do Eterno não é importante? Claro que é. Mas alguns dizem que não é relevante, que não é importante e caem nesse engodo. O nome dele é o nome mais importante do universo. Então estão errados todos que falam que não é importante. Então, se você já ouviu alguém dizer isso, preste atenção, porque o nome dele é importante. E não caiam nesse engodo que não é importante ou não tem relevância, porque é importante sim e possui significado. Lembrando que não pode esquecer da sã doutrina, ou do que você já aprendeu que é correto, das Sagradas Escrituras. Mesmo quando você era de denominações, ou se ainda frequenta denominações, você com certeza aprendeu coisas corretas da sã doutrina. Porém, eu sei que também existem ensinos incorretos da teologia dentro dessas denominações, razão por qual não frequento mais nenhuma denominação há anos. Então, as pessoas não podem criticar o grupo religioso ou a denominação em si por causa dos erros delas, como se tudo que fosse ensinado ali fosse errado. Isso não é verdade. Existe sã doutrina, parte da sã doutrina explicada dentro desses grupos. Então a pessoa que ainda frequenta ou que já saiu tem que saber realmente, de forma coerente, o que é certo e errado nos contextos das Escrituras. Pois infelizmente alguns estão descobrindo o nome do Eterno e têm caído para uma outra denominação chamada judaísmo messiânico. E dentro desse grupo, ou desse movimento, dessa religião, existem aqueles que negam a divindade, a Elohut, do nosso amado Salvador. Não são todos os messiânicos, existem messiânicos que creem na divindade do nosso Salvador, que ele é o Eterno. Porém, alguns negam que ele seja, ou que o Eterno se fez carne. E mesmo usando o nome, estão caindo e deixando a sã doutrina. Por isso estou falando que se deve manter a sã doutrina. Esses não são muito diferentes dos judeus ortodoxos que negam o Messias de Nazaré até os dias de hoje. E o que acontece é que alguns acabam bebendo e comendo mais do judaísmo
e negam a divindade do Salvador, embora antes acreditavam na divindade dele, acabam negando e alguns chegam até negando ele de vez, deixando de crer até que ele era o Messias. E é o Messias, o único Messias. Isso já faz parte da apostasia dos últimos tempos, mencionado no livro de 2 Tessalonicenses capítulo 2. E talvez você já tenha visto isto ocorrer com alguém. E para afirmar tudo isto que falei, eu vou ler uma passagem de 1 João novamente, no capítulo 5, versículo 10. Ou 1 Yohanan, capítulo 5, versículo 10. E nos versículos 11 e 12 também. Aquele que crê no Filho de Elohim tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Elohim o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Elohim dá acerca de seu Filho. E o testemunho é este, que Elohim nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Elohim não tem a vida. Eu vou ler esse último versículo outra vez, versículo 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Elohim não tem a vida. Então, não neguem o Salvador. Pois bem, o nome Yahushua de onde vem? No hebraico, existe um verbo que significa salvar. E essa palavra é Yashá. Essa é a raiz do nome do Salvador e aparece mais de 350 vezes como derivados, fora dos nomes próprios, que possuem essa raiz desse verbo Yashá. No livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 18, temos o seguinte: o que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Nesse versículo do livro de Provérbios, capítulo 28, nesta parte que diz, o que anda em integridade será salvo, aqui temos a raiz Yashá, no código da Strong H3467. Vejam, Yashá. Essa é a raiz do nome do nosso amado Salvador, que quer dizer salvar. Esse é o verbo. Agora atentem para esta palavra. Aleluia! A primeira sílaba do nome do Eterno está nesta palavra. E qual é? É Iá, porque Aleluia é uma transliteração da palavra Aleluia, do hebraico, onde Halelu significa louvai e Iá é o nome do Eterno abreviado. O nome YHWH, que no hebraico é Yud-Re, Vav-Re. Esse nome está abreviado na palavra Aleluia, com a sua primeira sílaba, com a forma da sua pronúncia correta. Sendo assim, Aleluia significa louvai a Iá, diferente do que pastores ensinam e aprenderam na teologia. E até dicionários bíblicos ensinam como que signifique louvado seja Deus, o louvai a Deus. Pois Iá é a primeira sílaba do nome do Eterno, e a palavra Aleluia é uma palavra totalmente hebraica, não tem nada a ver com a palavra Deus. Porém, Iá é a primeira sílaba do nome do Eterno, e a palavra Aleluia é uma palavra totalmente hebraica, não tem nada a ver com a palavra Deus. Porém, por não conhecerem o suficiente de hebraico e nem terem entendimento da palavra Aleluia, traduziram para louvai a Deus. A palavra Deus, de origem latina, substitui a palavra Elohim nas Escrituras. Não é tradução nem transliteração da palavra Elohim. Ou seja, a palavra Deus não é o que significa Yah. Mesmo que tivesse tentado apontar para o Criador ao traduzir a palavra Aleluia para louvar a Deus, porém não é tradução da sílaba Yah. Assim acabaram querendo e não querendo, ocultando o verdadeiro significado da palavra Aleluia. Por isso muitos gritam hoje, mas não sabem muito bem o que significa. Vejam esse dicionário.
aleluia, louvado seja Deus. Como se vê no Apocalipse 19, 1, 3, 4 e 6, e aqui temos outras passagens. Porém, é assim como eles traduzem, louvado seja Deus, porque eles não tiveram revelação e entendimento de que essa palavra é inteiramente hebraica. Vejam, pequena enciclopédia bíblica, dicionário, concordância, chave bíblica e atas bíblico. Então, entendam que até dicionários e livros de estudos bíblicos possuem erros também. Erros de tradução e interpretação. Entenda que a palavra aleluia ensina a louvar e adorar a Yud-He-Vav-He, transliterado para as nossas línguas, YHWH. Também temos transliterado como YHVH. Por isso que a pronúncia da primeira sílaba do nome do Eterno é Yah, por causa da palavra aleluia, que quer dizer louvai a Yah. E não é uma outra coisa que está se referindo aqui. Está se referindo a um ser. Louvai a Yah, ao Eterno Criador. E temos no livro de Salmos, capítulo 150, versículo 6, a menção desta palavra no final. Aleluia, porque é um louvor que deve ser dado a Ele, ao Eterno Yah. Porém, Yah é a primeira sílaba das 4 letras, YHWH. Yah é a primeira sílaba das letras YH, que no hebraico seriam as letras Yud ou Yod e Re ou Rei, porque alguns pronunciam assim as mesmas letras, uns como Yud ou Yod e outros como Re ou Rei. E no Evangelho do livro de João, capítulo 5, versículo 43, como a maioria compreende, está escrito assim: Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Então temos que aqui o próprio Salvador, o nosso próprio Messias, Salvador, ele fala que veio em nome do seu Pai, em nome do nosso Pai Celestial, em nome do Eterno. Além dele vir e falar do nome do Pai, o seu próprio nome continha o nome do Pai, o nome do Eterno. E como já vimos, como é que é o nome do Pai? Como que é a primeira sílaba do nome do Pai? É Yeh? Por isso que não é e não pode ser Yeshua, porque a primeira sílaba é Yah. O nome do Salvador começa com Yah. Por isso Yahshua, sabendo que Yah significa Yud-He-Vav-He, YHWH, de forma abreviada, na palavra aleluia. Se for expandir o nome do que significa Yah ou Yahshua. O que significa Yah? Temos Yahushua, que é a pronúncia do tetragrama, Yud-He-Vav-He. Porque a pronúncia do nome de Yud-He-Vav-He é com a letra Re, a letra H, de forma transliterada, que equivale à letra Re no hebraico. Essa letra, no final de uma palavra, ela é muda. Por isso temos o nome de Yahushua, as 3 primeiras que formam a pronúncia do tetragrama. Yahushua é o que significa Yah. E com Yeshua não se encaixa a palavra aleluia. E não faria sentido o que ele disse, que vem em nome do Pai. Porque se Yeh significa que o Eterno salva, por que a palavra não é aleluia e sim aleluia? Compreendem? Então não pode ser Yeshua de uma forma correta, ou no hebraico mais puro, ou hebraico arcaico. Tem que ser Yahshua, por causa da palavra aleluia. Não existe aleluia em nenhum lugar do mundo. Em todas as Bíblias, mesmo que mudem as traduções, mesmo que traduzam para outras línguas, a palavra aleluia
continua com Iá no final, em todas as línguas. E ele falou que veio em nome do seu Pai. E a quem a palavra aleluia ensina a adorar e louvar? Alelu significa louvai. E Iá é a primeira sílaba. Ou é Iê? Existe aleluia? Faço essa pergunta. Existe aleluia? Significa louvai a Iê? Me mostrem isso em algum lugar no mundo. Não existe. Por isso que Yahshua seria mais correto se eles usassem no lugar de Yeshua. Porque Yah significa, de uma forma abreviada, como está também na palavra aleluia, Yahushua. E essa mesma pronúncia é conhecida nos nomes dos profetas e discípulos e pessoas provenientes da nação de Israel. E temos escrito em várias Bíblias. Vejam essas aqui. Na Bíblia hebraica, somente o Tanar, que é a Bíblia hebraica, contendo somente o Antigo Testamento. Temos o nome de Isaías, por exemplo, Yeshayahu. Estão vendo aqui no final? No livro de Jeremias também. Vejam o final. Vejam a terminologia. Yahu. Agora vamos para a Bíblia judaica completa. Eu só vou ler aqui o nome de Mateus. Matitiahu. Agora vejam aqui no computador a Bíblia de Estudo de Hebraico Interpolado. Irmeia ou Irmiahu, no nome de Jeremias. Olhem aqui as três letras Yud He Vav do nome do Eterno, do nome YHWH, no nome de Jeremias, no final do nome, na sua forma hebraica. Então não é Irmiá, é Irmiahu. Mas na Strong aqui eles colocam Irmiá ou Irmiahu, porque os escribas e fariseus tinham o costume de abreviar os nomes para não pronunciá-los, e alterar e ocultar até totalmente o nome do Eterno e a sua pronúncia. Então não tem como contra-argumentar contra a palavra aleluia, pois não existe aleluia nas Escrituras. E ele falou que vem em nome do seu Pai. E qual é o nome do seu Pai? Qual é o nome do Eterno? Do Pai Celestial? Quem tem um filho tem o Pai. Quem tem o Pai tem o Filho. E como será que ele se chamava no hebraico original? Yahushua. Porque é Yah, aleluia, e não Iê. Simples assim. Infelizmente, muitos cristãos, judeus messiânicos, até que creem na divindade do Messias, e também aqueles judeus ortodoxos que negam o Messias até hoje, eles perdem muita revelação das Escrituras só por causa dessas alterações que fizeram dentro do próprio hebraico. Lembrando que a palavra aleluia, ou aleluia, aparece 24 vezes no Antigo Testamento e 4 vezes no Novo Testamento. E é uma palavra que, graças ao Eterno, eles não conseguiram alterar, mesmo a Bíblia sofrendo várias alterações e traduções em séculos. Já o nome do Eterno, o nome do Pai, aparece 6.828 vezes no Antigo Testamento. E no Novo não aparece? Deveria aparecer. Porém, por causa das traduções gregas e latinas, nós temos duas palavras substituindo o nome do Eterno, que são as palavras Senhor, no português, e Kyrios, do grego. Kyrios é mais conhecido na Bíblia Septuaginta, que é uma versão grega do Antigo Testamento.
mas que deu origem também à substituição do nome do Eterno no Novo Testamento. Onde está Senhor, colocaram Kyrios na versão grega. Porém, Kyrios e Senhor não são transliteração, conversão das letras do nome do Eterno. Isso é fato. Não tem como contra-argumentar. Só desconversar e ignorar para outras rotas e sentidos, se quiserem. Porque Kyrios e Senhor não é tradução e nem transliteração de YHWH, de Yud Rei Vav Rei. Não é. Desafio qualquer um dizer que é tradução do nome dele, tanto na Septuaginta como no Novo Testamento. Não é. Não é tradução e nem transliteração. Só isto aqui já mostra que houve sim alteração indevida. É verdade ler essas palavras? Não é. Nós falamos com outras pessoas para que entendam de quem estamos falando, porque foi formado na consciência deles que se refere ao Criador, e eles pensam no Criador, graças a Ele. Porém, quando descobrimos que são nomes incorretos para Ele, nós devemos procurar a falar e orar os nomes corretos. Lógico que quem não entende, você deve falar às vezes até nesses títulos, para que eles saibam de quem você está falando, até descobrirem a verdade. Porque se você falar de uma forma que não compreendam, em nomes até originais, mas que nunca ouviram, como poderão entender? Então não sejam ignorantes a este ponto. Porque até pessoas analfabetas com respeito a todas elas, elas devem e têm o direito de conhecer a verdade. E você o que está fazendo? Mais esclarecimentos ou mais confusão? No hebraico moderno, alteraram a leitura do nome do Eterno para Adonai. Por isso alguns pensam que é um título do Criador, mas não é. Está indevidamente substituindo o nome do Eterno. Va. Va. Ye. Hi. A. Ha. Re. I. Mo. Mo. She. E. Ve. A. Do. Na. I. Va. Yo. Me. A. Do. Na. I. E. L. Ye. Ho. Shu. A. Bi. Nu. Me. Sha. Re. Mo. She. Le. Mo. Leem Adonai, onde está YHWH. A maioria dos cristãos e messiânicos entendem como Senhor, porém não significa Senhor, e sim meus senhores. Adonai é plural, meus senhores, e o Eterno é um. Senhor no singular, em hebraico, é Adon, e não Adonai. O teu Criador e Salvador é um, ou ainda vai chamá-lo de meus senhores? Com a palavra Adonai, você acaba chamando ele de meus senhores. Então entendam que até no hebraico as escrituras foram alteradas, porque o nome do Eterno é escritura sagrada também. E alguns ainda querem dizer que não é importante? Claro que é. Faz parte das escrituras sagradas. E se tirar o nome dele e colocar no outro nome e outras pronúncias, com certeza isso é alteração, sim, das sagradas escrituras. É engano e mentira. No livro de Jeremias, ou Irmiyahu, no capítulo 8, versículo 8, está assim: como, pois, dizeis, somos sábios, e a lei do... Aí temos o nome do Eterno, está conosco, pois com efeito a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. O que você entende aqui por falsa pena dos escribas converter a palavra do Eterno em mentira? Então entendam que o Eterno está falando aqui ao profeta para falar ao povo que
a falsa pena dos escribas, ou seja, algo fraudulento eles escreveram. As escritas erradas e mentirosas deles têm transformado a Torá em mentira, porque eles alteraram algumas coisas. E principalmente alteraram o nome sagrado, o nome do Eterno, ainda naquele tempo de Jeremias, do profeta Irmiyahu, no original. O que o Eterno quer dizer aqui, pessoal? Como, pois, dizeis somos sábios? Como podem dizer esses fariseus e mestres rabinos do tempo atual que são sábios e querem ensinar o hebraico? Se a falsa pena deles transformou a Torá, a lei, em mentira, eles querem dizer que são sábios e querem dizer que a Torá, a lei de Yahweh, do Eterno, está com eles. Só que eles alteraram. Como é que o Eterno está com eles? Então, devemos seguir primeiramente as Escrituras e não o que esses mestres, rabinos, pastores ensinam. Porque se eles ensinarem o que estiver fora da Escritura, você não deve seguir. Infelizmente, muitos leem Adonai, porque os fariseus do tempo atual, eles leem Adonai, onde está escrito o nome do Eterno, o YHWH, nas Escrituras Sagradas, no Tanar, que é a Bíblia Hebraica, ou na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, onde está o tetagrama, eles leem Adonai. Só que YHWH não se lê como Adonai, ou seja, estão substituindo o nome verdadeiro. E alguns querem dizer que é um título, querendo amenizar o erro e suavizar. Eles acabam criando um engodo e não dando importância ao nome do Eterno, porque se é o nome do Eterno que está ali e tiram e colocam Adonai, isso é fraudulento. É um erro da falsa pena dos escribas. Aí é quando vamos perceber a quem você segue. Se são os rabinos que negam o Salvador, que dizem que detêm o hebraico, ou ao Salvador, as Escrituras Sagradas em primeiro lugar? A quem você segue? Ao que eles dizem ou ao que os amados discípulos disseram? Porque quem tem o pai tem o filho, e quem tem o filho tem o pai. Não se tem significado nenhum do nome do filho na palavra Adonai. Então entendam que o nome do pai é Yahweh, YHWH, e o nome do filho é Yahushua, porque ele veio em nome do pai. É a conexão perfeita, porque quem tem o pai tem o filho, e quem tem o filho tem o pai. Eu não estou negando o pai e nem o filho, porque ao conhecermos o filho, também temos o pai. É a conexão perfeita. Também não é Jeová, pois é a forma mais híbrida e incorreta para o nome do Eterno. Jeová vem de Yehová, que no hebraico tem 2 Vav, 2 letras Vav, que conforme a gramática equivale a V, W, O, letra O ou U. A letra Vav do hebraico equivale a essas letras aqui. Porém, no nome do Eterno só tem um Vav, YHW ou YHVH. É só um Vav. Mas em Yehová são 2 Vav. Na letra O e na letra V. 2 Vav. Fazendo assim YHWWH, conforme está aqui na Strong, dicionário de hebraico mais conhecido no mundo. Então não é o nome do Eterno. Yehová não é o nome do Eterno, com 2 Vav. Então percebam que está incorreta essa tradução de Yehová ou Jeová. Infelizmente, muitos pastores e igrejas seguiram essa tradução, porque não se aprofundaram o suficiente no nome do Eterno. Eles seguiram o que traduziram para eles, mas está incorreto. YHWWH com 2 Vav, só depois de 1500 DC, depois de Cristo, como é conhecido, que
veio a existir a letra J. Para quem não sabe, a letra J só veio a existir depois de 1500, depois do Messias. Consequentemente, os nomes Jesus e Jeová só possuem pouco mais de 500 anos de existência. Estão compreendendo isto? Os nomes Jesus e Jeová só possuem pouco mais de 500 anos. E o nosso Salvador veio há aproximadamente 2000 anos atrás. Entenderam? Não são os nomes originais do Pai e do Filho. Por que Pai e Filho? Porque o próprio Filho falou do Pai. E o Pai também falou do Filho. Como pode nomes com pouco mais de 500 anos serem os nomes do Eterno e do Cordeiro? Não são nomes verdadeiros. Até no dicionário que eu usei aqui anteriormente, também está que Jeová é um nome híbrido. Vejam, Jeová, pronúncia comum do tetragrama YHVH, um dos nomes hebraicos de Deus, como eles traduzem, né? Aí aqui depois eles colocam Elohim encerra as ideias de criação. Aí eles explicam de uma forma filosófica sobre o nome. Porém, lá em cima, eles acabam afirmando que, todavia, YHVH ocorre muito frequentemente na Sagrada Escritura. Assim, outra palavra, Adonai, Senhor, eles colocam Senhor, né? Mas não é. Adonai é plural, que quer dizer meus senhores. Senhor é Adon. Aí temos que eles colocaram a substituiu na leitura em alta voz. Ou seja, lembram que eu falei que eles não leem o nome do Eterno? Eles estão substituindo, estão alterando o nome sagrado. Desta maneira se perdeu a verdadeira pronúncia de... Aí tem o tetragrama, o nome do Eterno. Quando, porém, foram acrescentadas as consoantes hebraicas, cerca do 8º século DC, as letras vogais, as de Adonai, foram dadas a YHVH, em vez das suas próprias. Assim originou a palavra, aqui está com J, né? E colocaram Jehová, Yehová, mas é a mesma palavra Yehová, porque às vezes no final eles colocam E em vez de A. E depois se originou, isto é, Jeová. Eu não vou ler mais aqui porque é uma história, um dado histórico, mas ainda com falta de entendimento e revelação. Mas vejam que é provado que eles omitiram a tradução ou a leitura do nome do Eterno, e alguns alegam que é para não falar o nome dele em vão ou com temor que eles criaram a palavra Adonai. Isso é uma desculpa. Mesmo que eles tenham essa ideia, eles tiraram algo verdadeiro e colocaram outro nome que não é verdadeiro. Isso é falsidade, é algo fraudulento, como ele falou no livro de Jeremias, capítulo 8, versículo 8. Não é para falar o nome dele em vão? Sim, lógico que não é para falar o nome dele em vão, por causa do mandamento. Mas nos cultos, nas orações, deveria ser invocado o nome dele sim, porque é o nome do nosso Criador. E todo que invocar o nome dele será salvo. É o que está prometido nas Escrituras. Aí eles querem dar essa desculpa, que Adonai é para não falar o nome do Eterno com temor. Qual temor? Isso não é desculpa ou ideia para alterar as Sagradas Escrituras. Você pode aderir a essa ideia para suavizar e, em cargo de consciência, não ligar, não dar importância para o nome, mas é uma alteração que fizeram sim. Isso você não pode negar, só desconversar e ignorar. Simples assim. Se você não quiser acreditar, que o Eterno te abençoe e abra os seus olhos, porque você está preferindo o que eles dizem ao que realmente é original e verdadeiro nas Escrituras. Não tem
dificuldade de entender isto? Que existe um nome na escritura e eles leem outro nome para não falar o verdadeiro. E até na transliteração, eles não colocam o nome, colocam Adonai. Isso é omitir o que realmente estava escrito. Aí eu pergunto, isso é afirmar uma verdade ou uma mentira? Se está escrito YHWH é o único, e eu coloco Adonai é o único, eu estou cometendo uma verdade ou uma mentira? Eu estou afirmando uma verdade ou uma mentira? Mesmo que eu pense no único Criador. Se eu leio YHWH e eu coloco Senhor ou Adonai, eu não estou afirmando o que é originalmente. Eu estou alterando. Eu estou mentindo. Então eu não posso ler Adonai é único ou Senhor é único, porque não é isso que está escrito no original. Está escrito que é YHWH. Ele que é o único. Então, se no original está YHWH e eu leio Senhor e Adonai, e nenhuma dessas palavras são a tradução, a transliteração de YHWH, o que eu estou fazendo? Eu estou introduzindo um engodo, um erro. E não existe desculpa para disfarçar esse engano, esse engodo. Não existe desculpa. Por mais que seja bom o pensamento, a instrução está alterando, afirmando o que não está escrito ali de fato de forma original. Isso não é verdade. Acaba sendo uma mentira. Por isso que as Bíblias possuem as escrituras sagradas, porém com alterações e engodos, infelizmente, más traduções dos nomes e títulos dos personagens bíblicos. Então tenham discernimento até na tradução, respeitando aqueles que não sabem, ou fazem e replicam até sem saberem, porque receberam já com a tradução feita. E voltando ao nome Yahushua, tem gente que diz que esse nome é uma mentira e não existe em nenhum lugar no hebraico ou em achados arqueológicos, o que não é verdade, pois existe. É uma mentira dizer que não existe, pois existe. São as mesmas letras do nome de Yehoshua no hebraico moderno. Então temos já uma prova que existe. O dilema é chamarem de Ie, pois segundo eles a letra Iod seria com som de I ou E, e por isso colocam Ie. Pois bem, se é I ou E, teriam que colocar só uma vogal na transliteração, e não Ie juntos, mas seria Yehoshua ou Yehoshua. Então essa explicação deles não confere e não tem lógica. Está mais para uma alteração dos escribas. E outra prova que deve ser Yah e não Ie é o significado do nome, onde diz que Yahu salva, e se Ie representa o nome de YHWH, a palavra aleluia, como já disse, deveria ser aleluia, porém não é. Por essa razão o nome inicia com Yah, já que alguns professores dizem que não pode, tem que ser com Ie, o que é uma contradição deles com a palavra aleluia. O nome inicia com Yah na palavra aleluia, porque é louvai a Yah. A maioria sabe que é louvai a Yah. Louvai é separado de Yah. É um verbo que ensina a louvar a um ser, a um indivíduo. E o seu nome começa com Yah. Não tem como negar isso. Por isso estou repetindo muito sobre a palavra aleluia, pois é essa palavra que muitos professores de hebraico e estudantes do hebraico negam. Entre eles também rabinos e pastores, porque está explícito na palavra que Yah é o nome do Eterno. É a primeira sílaba do nome do Eterno. Então é uma contradição dizer que o nome não pode iniciar com Yah, já que Yah é a primeira sílaba do nome do Eterno. Mas é uma questão de fé, espiritualmente falando, de revelação.
Lógico que existe lógica, mas infelizmente alguns são incrédulos e omitem a verdade, preferindo reafirmar de uma forma intelectual, com sabedoria humana, as alterações que os escribas e fariseus fizeram. Por isso precisam omitir, para fazer parecer conclusivo o que trazem. Como já falei anteriormente, temos os nomes dos profetas, a pronúncia de Yahweh. E pessoas atualmente em Israel ou descendentes possuem esse nome, como o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. A pronúncia existe e não tem como omitir e dizer que não existe. Yahushua também pode ser Yahushua, com um O em vez de U, porque a letra Vav também pode ser lida como O, neste caso. Não está errado, pois a letra Vav pode ser U também. Isso vai variar do sotaque da pessoa. Alguns querem pronunciar o nome do Eterno como Yahu, com a letra R ou H no final, sem som, muda. Porque algumas pessoas lá em Israel pronunciam os nomes com o final Yahu. Exemplo, Benjamin Netanyahu. Mas existem outros que falam também Benjamin Netanyahu. O que acontece é que alguns não compreendem as regras do hebraico e acusam os sinais massoréticos, que são aquelas necudotes, que ficam ao redor das letras, como já falei, como erros ou alterações dos escribas na língua original. E o hebraico moderno seria totalmente diferente da língua original. Porém, mesmo que tenham ocorrido diferenças, como também já falei, nos sinais massoréticos, primeiramente os sinais massoréticos vieram para ajudar na leitura original do hebraico, mesmo que tenha ocorrido mudanças nas regras gramaticais, pois o que temos como fundamento e fatos da regra gramatical do hebraico é que a letra Re, equivalente à letra H na nossa língua, no meio de uma palavra tem som de RR, e as sílabas não podem ser seguidas com som de vogais. I, A, U. 3 sílabas. I, A, U. Não podem. E também não podem ser juntas porque não existe ditongo no hebraico. O que é ditongo no português? Agua. Gua, temos som de 2 vogais juntas e som ditongo. No hebraico isso não existe. Então a regra é que sempre vem uma consoante e depois um som de vogal. Uma consoante, um som de vogal. Uma consoante e um som de vogal. E depois uma consoante e som de vogal. Então não tem como ser o nome do Eterno Yahu, porque são só som de vogais. E Yahweh, como alguns interpretam, também são só sons de vogais. Yahuwah também. I, A, U, A. Cadê o som das consoantes? Porque a regra no hebraico é consoante vogal, consoante vogal. E em Yahweh e Yahuwah, I, A, U, A, são empregados somente sons de vogais. Então, onde está a regra no hebraico que o nome ou as palavras devem ser pronunciadas somente com som de vogais? Algumas letras, elas possuem som de vogais, mas sempre seguindo dentro das sílabas ao som de uma consoante. Por isso esses nomes, segundo a regra e fundamento que temos, estão incorretos. Essa regra de uma consoante vogal, é uma regra da língua, do ivrit, do hebraico. Se esses fundamentos de regras gramaticais do hebraico que temos, que são fatos, existem, tem como provar, estão errados, então devem mostrar com registros, com alguma evidência, mesmo que de forma sobrenatural, que a regra seria outra,
que as palavras poderiam ser seguidas em suas sílabas com vogais. Aí poderia ser que os nomes Yahweh ou Yahweh estivessem corretos. Mas o Eterno disse uma pronúncia só a Moshe e aos profetas, não foram várias. Então, temos que ter base, confirmação contundente na regra gramatical do hebraico, seja no hebraico arcaico ou no hebraico moderno. Temos que ter provas disto. A regra é que na língua falada é consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Não existe palavras seguidas de sons de vogais continuamente. Então, como podem provar que esses nomes são legítimos? É preciso trazer uma gramática que prove isso. Aí sim, outros poderão mudar a fé, a crença, ou até a pronúncia de se referir ao Criador. Sem fundamento, sem comprovação, não tem como mudar. Não tem como provar que a outra está errada. Tem como provar, sim, que estão equivocados aqueles que não trazem fundamento nenhum. E para mostrar que é um erro de interpretação desse grupo, e de outros grupos também que falam Yahusha e não Yahushua no nome do filho, pois acreditam que as nekudotes são totalmente erradas, né? E para pronunciar os nomes, tem que ler as próprias letras do hebraico que equivalem a som de vogais, sem as nekudotes. Ok, no livro de Deuteronômio, ou Devarim, no capítulo 3, versículo 21, temos o nome de Josué, qual é mais conhecido, no hebraico com a letra Vav no final, que são as mesmas letras do nome de Yahushua. Ou seja, temos Yehoshua, ou Yehoshua, com a letra Vav no final, onde eles leem Yahusha com as letras Yud, Re, Vav, Shin e Ain, porque está assim em Números capítulo 13, versículo 16. Porém, em Devarim 3:21, o mesmo personagem é chamado com essa pronúncia e com a letra Vav, sem sinal massorético nenhum, ou nekudote, como Shua no final. Yud, Re, Vav, Shin, Vav e Ain. Ou seja, está na escritura, no hebraico. Vejam aqui, na Bíblia hebraica. Então, é Yahushua. E Yehoshua, como é visto para Josué, no hebraico moderno, é lido com o Vav no final e sem o Vav também. Está aqui na escritura, porém eles não enxergaram esse texto com o Vav no final também, por causa de Números capítulo 13, versículo 16, sendo que pode ser lido Yahushua ou Yehoshua das duas formas, com a letra Vav no final ou sem ela. Está aqui na Torá, no livro de Deuteronômio, Devarim, capítulo 3, versículo 21. Então, só essa passagem já refuta a leitura como Yahusha, porque aqui está Yahushua, com todas as letras, sem os sinais massoréticos, colocando em contradição aqueles que dizem que os sinais massoréticos ou as nekudotes estão somente para alterar os nomes, e é um equívoco ler com as nekudotes. Isso não é verdade, porque em Deuteronômio 3:21 temos com todas as letras, mesmo sem as nekudotes, ou mesmo com os sinais no nome que não tem o Vav no final. Yud, Re, Vav, Shin e Ai. Mas colocam as nekudotes dando o mesmo som que com todas as letras. Yud, Re, Vav, Shin, Vav e Ai. Viram que é uma contradição deles dizerem que só por causa das nekudotes tem que ser Yahusha ou Yahusha? É uma contradição deles, porque está aqui em Deuteronômio 3:21, na própria escrita hebraica, com todas as letras. Então temos Shua, é correto.
Bom, vou finalizar por aqui o estudo, porque já prolongou, poderia até prolongar mais ainda, mas para não ficar cansativo, eu acredito que esses minutos já são suficientes para trazer uma base, um conhecimento, uma libertação e realmente um entendimento, uma revelação até para os mais espirituais sobre o nome do Eterno, o nome do Salvador, e também uma refutação aos erros que estão causando atualmente. Farei outros vídeos falando a respeito do nome, com outras passagens também, e trazendo os porquê de não ser com outras traduções, a exemplo dos nomes Yahushua e Yahu, com ditongo, e também outras variações. Então aguardem esses estudos, deixem o seu like, compartilhem, clique no botão para se inscrever, marque o sininho e compartilhe o vídeo. Ajude outros a entenderem e escaparem das contradições e erros que estão se levantando atualmente. Shalom e que o Eterno abençoe a todos.